O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance, materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um MVP Cast. Este é o episódio de número 18. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Estava já dando uma consulta aqui pra gente, porque ela é fera demais, doutora Ana Sierra. E aí, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Bom estar aqui com vocês, ter essa oportunidade aí, te rever, né? Eu também já tava com saudade. Obrigado, Ana, muito obrigado. Galera, é o seguinte... mais uma vez, como eu falei no episódio passado, vocês devem estar se perguntando, mas esse cara tá maluco, esses dois aí ficaram doidos. Gente de todo tipo aqui. O cara falou que ia trazer um programa para personal trainer. Semana passada nós trouxemos um casal estrategista digital. Da Tarpei, para trazer conteúdo pro personal trainer. E dessa vez eu falei, cara, eu preciso ajudar uma dor do personal trainer, que ninguém melhor do que a doutora Ana, por ser formada também em educação física. Já trabalhou como personal trainer. Já né? Comecei minha vida na educação física. Inclusive com uma pessoa que vocês já entrevistaram aqui, né? Quem foi? Com o Fernando Marques. Fernando Marques, olha que legal. Um abraço pro Fernando. Então, galera, a doutora Ana é formada em educação física, formada em medicina, hoje atua com a medicina esportiva, é cardiologista responsável por diversas provas no Brasil, provas de rua e grandes eventos também esportivos, né? Sim, exatamente. Aliás, só esportivo não, artístico também, que eu vi que você fez um evento para aquele documentário, um filme da Netflix, né? O Round Six, né? Vocês fizeram um evento. A gente fez o evento de lançamento da segunda temporada do Round Six. Que bacana. E tinha uma parte esportiva também, teve uma corrida junto também. Era o desafio, né? Então, eles tinham vários desafios que eles iam passando, e aí ia diminuindo a quantidade de pessoas que ficavam. Olha só. Como no Round Six. E aí, o Legal. final era o labirinto. Mas ninguém morria, né? Não, ninguém morria. Graças a Deus. A gente segurava que não. Legal demais. Galera, então é o seguinte, olha que inspiração. A doutora Ana, formada em educação física, depois fez medicina e hoje atua com as duas partes aí do esporte. Hoje eu junto as minhas duas profissões, né, na verdade. Legal. E a educação física, eu falo, faz toda a diferença na minha prática médica hoje. Então, eu só sou o que eu sou na medicina hoje por conta da educação física no início. Olha que sensacional. É muita inspiração. Bom ouvir isso, porque a gente bate na tecla de que a educação física é da área da saúde e a gente atua, sim, no cuidado da saúde dos nossos clientes. Exatamente. E eu falo que, na verdade, a gente na educação física, a gente está muito mais próximo, né, do aluno, do paciente. Então, a gente consegue ter uma intervenção, muitas vezes, até melhor do que o médico, no sentido assim, porque vocês estão olhando a cada ponto, vocês estão acompanhando ali linear, né? A gente acompanha salteado. Vem, foge um pouco, né, Robson? Aí depois volta. Verdade. Então, vocês estão ali no dia a dia. Então, vocês estão vendo como a pessoa está mudando, se não está mudando, né? Em todos os sentidos, desde o humor, desde a performance, né? A composição corporal. Então, tudo isso faz com que a gente consiga, e não trabalhe em conjunto, trabalhar e acompanhar muito melhor a pessoa com quem a gente está ali trabalhando. Então, os treinadores são meus principais parceiros, assim, com certeza, exatamente por conta disso. Eles veem coisas que eu não consigo ver de dentro do consultório. Aí eu brinco, às vezes eu consigo ainda ver mais, né? Porque eu tô ali na linha de chegada das provas. Então, muitas vezes eu vejo ali, acompanho meus pacientes que estão vindo para as provas que eu estou. Mas não é a realidade de todo médico. Sim. Verdade. Isso muda. Olha que belíssima introdução. Já diz o que veio. Gente, exatamente. Galera, é o seguinte. Eu, há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com a educação física, comecei a trabalhar como personal trainer, eu ficava me perguntando, cara, como que vai ser
pra eu conversar com um médico. Eu acho que não era só uma dor minha, porque eu conversei com vários personagens Sim, e a galera tinha esse medo de como conversar com um médico. Talvez por insegurança, por falta de experiência e tal. E eu tive algumas oportunidades de chegar um aluno e falar que não podia fazer um determinado exercício e eu questionar por quê. Mas o cara me dá o telefone do médico e eu criei coragem e liguei pro médico. Criei coragem e liguei pro médico. E o médico até surpreso. Falou, nossa, parabéns, me deu parabéns. Quando aconteceu isso a primeira vez, o cara falou, parabéns por ter me ligado, gostei da sua conduta, viramos parceiros. E aí tive a oportunidade de conhecer a doutora Ana, onde eu consegui levar alguns alunos para acompanhar. Então, eu acabei fazendo uma equipe multidisciplinar. Sim, Legal. exatamente. Então, meu aluno passava com a doutora Ana, passava com a doutora Fernanda lá na nutrição. Exatamente. Passava com a psicóloga, com a mãe dela. É. E a gente fazia um trabalho em equipe. Que legal. Então, assim, pro profissional de educação física que tá começando, pro personal trainer que ainda não ampliou a sua mente para fazer essas parcerias, a doutora acabou de falar das minhas parcerias, as parcerias que ela tem com o treinador. Mesmo. Agora a pergunta, Ana, como que é para um cara chegar para você e falar, ô doutora, tudo bem? Te achei no Instagram lá do MVPcast, eu queria fazer uma parceria. Como que é essa aceitação? Pro cara te ligar, como você aceitaria isso? Na verdade, assim, eu acho o melhor de tudo, entendeu? Por quê? Porque é o que eu tava falando. Vocês conseguem ver coisas que eu não consigo ver. Vocês conseguem me ajudar a acompanhar o paciente muito melhor do que se eu estiver acompanhando sozinha. Então, teve, por exemplo, não com um profissional de educação física, mas, por exemplo, com uma psicóloga. Ela que me mandou a paciente. E aí eu falei, olha, eu tô querendo introduzir um remédio assim, 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 por conta disso. O que você acha? Observa ela aí no dia a dia pra mim. E aí, não, eu vou te dando um retorno, porque eu sei que essa paciente, ela demora. Ela tem mais dificuldade, por exemplo, pra me retornar esses feedbacks. Aí depois vem na consulta, depois de um tempo, porque aconteceu isso no meio do caminho. Putz, se eu tenho, né, um parceiro que tá ali diariamente, já fala, né? Olha, ele tá assim, deu uma mudada, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E a gente começa a conseguir acompanhar e cuidar muito melhor. Sim. Não, acho que você é um dos nossos, dá até exemplo, né? Você Dos lembra... cases. Você lembra que você tava dando uma fugida de mim e seus alunos mesmo, olha, ele... Tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele tá precisando de você. Olha, outro dia ele passou mal, tá? Outro dia não sei o quê. E aí eu falei, ops, cadê você? O que tá acontecendo com você? E aí? Eu quero você no meu consultório. Eu vou depois. Não. Depois não. Volta aqui. Agora. Tem que ir. Agora. Então, essas trocas, elas fazem muita diferença. Muito legal, não é? Legal. E como é, doutora, visto por você e por outros médicos, essa atitude do personal? Porque Boa pergunta. eu acho que fala assim, Acho pô, que eu não tem vou ligar várias... porque eu não sei conversar. O que ele vai achar de mim? Eu acho que tem várias linhas, sabe? Então, assim, por exemplo, é o que eu falei. Eu gosto de fazer a troca. Eu gosto de explicar o que eu tô fazendo, até muitas vezes a fisiologia e tudo. Eu falo que, assim, apesar de eu ser professora, eu não vou ficar prescrevendo o treino. Ainda tenho CREF, pago, tá tudo certinho. Mas, assim, não é o meu momento agora. Então, eu vou orientar. Isso, na maior parte das pessoas. Tem alguns que estão saindo de doenças muito graves, muitas... Aí sim, peraí. Então agora eu vou prescrever nesse momento para você acompanhar, porque tem detalhes de doenças, né? Principalmente cardíacas graves. Aí é outra nuance. E a gente vai ajustando junto. Legal. Ponto, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter essa troca. Eu tento explicar ao máximo para que vocês entendam o porquê que eu tô pensando naquilo. Olha, tá precisando de por exemplo, de um fortalecimento de core. Olha, preciso que você desenvolva resistência e força. Ou, tá faltando resistência, tem força no core, mas não tem resistência. Isso tá influenciando uma dor na coluna, tá influenciando numa hérnia. Poxa, vamos então... Dá para fazer isso? Tal. Como exercício? Você que vai falar, você entende disso. Agora você fala, Ana, mas qual exercício você acha que é legal? A gente pode trocar, tá tudo certo, né? Esse é o ponto. E é legal porque é um buster. Ela entrega mais atendimento, cara. Sim, personal, exatamente. você vai ligar pra médica, a médica vai trocar essa figurinha com você.
Já vai entregar mastigado. Já vai entregar pronto. E é um buster no atendimento. Nossa, Eu falo, eu não não vou é? falar assim, olha, faça agachamento e leg press e não sei o quê. Você fala, olha, poxa, vamos desenvolver nesse momento força, ou vamos desenvolver nesse momento potência. Sim. Tá precisando de hipertrofia em membro inferior, mas dá pra desenvolver em membro superior, resistência ou potência. Poxa, vamos trocar nesse sentido? E Legal. aí a gente consegue ir otimizando pelo que eu tô vendo, tanto para otimizar a parte clínica, né? Eu falo assim, primeiro de tudo, né? Evitar doença e tudo mais. E depois também melhorar a performance. E aí, Sim. performance pode ser, tipo, para corredor, melhorar o pace, melhorar os tempos de prova. Como pode ser melhorar a composição corporal, como pode ser melhorar os níveis de força. Então, tudo isso acaba sendo performance. Legal. Então, é isso, né? Muito bom. É juntar. Tem médico que, de verdade, tem medo mesmo, tá? Isso é fato. Tem medo mesmo de falar com o professor de educação física porque não entende direito do exercício. E aí quer, assim, ficar em xeque, medo de ficar em xeque. Sim. Dizem que não e tal, mas a gente sabe que é verdade. É. Então, tem alguns que são assim. Tem alguns que já sabem trabalhar em conjunto, acham bacana trabalhar em conjunto. Legal. E ainda tem alguns que, assim, né? Não, a gente trabalha em conjunto, mas quem manda sou eu. É verdade. Então a gente Né? vai É ter isso em aí, todo é lugar, né? Então, eu lembro, acho que o Robson vai lembrar de um aluno dele que a gente acompanhou em conjunto, que a gente até entrou em briga aí com um colega, porque ele era super ignorante na parte de ignorar conhecimento, né? Da parte esportiva, porque o aluno tinha uma questão, né, de saúde e que o exercício estava ajudando ele a se manter. Isso, E teve uma exatamente. evolução em 2 meses incrível. É. Só que o neuro, com medo de perder o paciente, porque o médico tem medo de perder o Sim. paciente. Isso há muitos têm. Por não entender detalhes do exercício, começou a ir totalmente contra e deixou, na verdade, o paciente muito pior do que Caramba. estava. E aí, eu falo, nesse momento que a gente tem que desenvolver mais ainda, ter as ferramentas, ter o conhecimento daquilo que a gente está falando para poder mostrar para o paciente, para os familiares, o que está fazendo e por que está fazendo. Sim. E aí, para construir. A gente constrói uma relação médico-paciente legal. Só que o cara vem para mim, o paciente vem para mim pontualmente. Vocês, a relação que vocês têm com ele Exato. é uma relação muito mais próxima. Então, quando o aluno entende, meu treinador, ele entende a minha doença, ele entende do que ele faz, e ele consegue unir essas duas coisas para dar o melhor para mim, para o aluno é o melhor. E é isso que ele quer. Então, o personal acaba ganhando, inclusive, muito mais força do que o Sim. médico quando ele consegue mostrar isso. Às vezes não é só o falar com o médico, às vezes é o mostrar pro paciente, é o ensinar o aluno, o paciente, sobre aquilo. Olha, por que eu quero que você utilize o primeiro limiar ou o segundo limiar para treinar agora? Ah, porque você tem uma arritmia ali no próximo do segundo limiar, então a gente vai desenvolver o primeiro limiar aqui para você estar seguro. Esse é o momento de uma capacidade aeróbica maior, tá? Melhor oxidação de gordura, tá? Vai se desenvolver isso, é o que você quer dentro. Poxa, você está explicando por quê, não só falando, olha, anda a 10 km por hora, 5 km por hora hoje, ou corre a 10 km por hora hoje, e vai ser melhor para você. Você vai emagrecer assim. Mas se você explica, Robson sabe, eu Consegue desenho vazar, no verdade. consultório, eu desenho fisiologia, eu ensino fisiologia para os pacientes, porque se eles se conhecem melhor, é muito mais fácil de, inclusive, eu tratá-lo. Porque ele me traz muito mais informação. Caraca, eu só consigo pensar no nível de entrega que é. Cara, não, e se você pensar, Absurdo. eu penso aqui, Ed, se o cara for humilde, o quanto ele vai Sim. aprender. O quanto vai aprender Ele vai com essa crescer. troca. O que eu aprendi, Sim, a gente- o que eu aprendi, cara... A gente trocava muito. Muito. E eu nunca tive ego. Se eu tô na dúvida, eu vou lá e pergunto. Às vezes pode Sim. parecer óbvio demais, né? E eu tô tanto estudando parte de exercício, e a parte médica, eu falei, cara, eu vou É a sugar parte o de máximo patologia, E a poder gente né? dessa vai, doutora. exato, Parte e a de gente vai patologia juntando. É imprescindível o personal que quer entregar bem entender um pouco de patologia. Exatamente. Desde o mínimo, entendeu? O mínimo, Um colesterol mais alto, ou uma glicemia alterada. Agora a gente tem um momento médico aí que tá se querendo medicar muito, tá se querendo colocar muito suplemento, muita coisa, muito manipulado, muita coisa que às vezes alguns precisam e às vezes alguns não precisam.
Não dá pra gente cair naquela retórica antiga que era assim, remédio para colesterol, não toma porque você vai treinar e tá tudo certo. Se ele tem um risco cardiovascular elevado, sim, mas qual é a molécula, qual é o tipo de remédio que dá menos efeito colateral, que dá menos dor muscular, tal, e que eu possa ir também acompanhando, olha, ele tinha dor muscular depois desse tipo de treino, 5, agora ele tá em 9, opa, fala pro seu médico, ou médico, olha, ele tinha dor 5, agora que ele tá com essa estatina, ele tem dor 9. Será que vale dar uma acompanhada, dar uma olhada, ver se ele não tá fazendo realmente microlesões musculares? Poxa, dá pra gente trocar a molécula, tem gente que se adapta melhor com uma molécula e com outras. Hoje a gente já tem, eu brinco, as primas ricas e as primas pobres, né? A que dá no posto e a que são as de custo mais alto. Mas, via de regra, também, o aluno que vai para um personal não é um aluno, né? Exatamente. É um aluno que está investindo na sua saúde. Sim. Então, você ter essa troca, hoje a gente tem, por exemplo, para colesterol, os imunobiológicos, que tem um custo mais alto, mas às vezes, entre usar um que te dá muita dor no corpo, te faz com que você não consiga treinar, mesmo que seja das mais novas, ou não usar nada e continuar treinando, também é um risco. Ou usar, por exemplo, um imunobiológico, que é um custo um pouco mais alto, mas que não dá esse tipo de efeito colateral. O controle do colesterol é muito melhor. E, ao mesmo tempo, consegue treinar? Sabe que eu descobri com a doutora Ana? Eu tinha um aluno que eu tava dando treino pra ele, o cara vinha no ritmo bom, de repente o cara se lesionava. Aí voltava pro treino, daqui a pouco se lesionava. Aí rigidez muscular, rigidez na panturrilha. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Aí liguei pra doutora Ana, é o seguinte, tá acontecendo isso. E eu falei, Robson, qual medicamento ele tá tomando pro colesterol? Aí eu assim pra ela, falou assim, fala pra ele. É um medicamento. Passar aqui, pra gente bater um papo. E aí trocou a medicação, o cara voltou a treinar, cara. A gente não deixou ele sem medicação. Não deixou ele sem estar seguro em termos cardiovasculares. Na verdade, a gente deixou ele 2 vezes mais seguro. Porque ele estava com o remédio para controlar, porque ele precisava mesmo do remédio, era uma questão genética até e tudo mais. E fazendo exercício. Então, hoje, graças a Deus, a gente já sabe que, assim, gente, o exercício, né? E essa semana ainda tá mais polêmico do que qualquer coisa, né? Exercício mata. Não, gente, exercício muito mais salva vidas do que mata. Exato. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter bem clara. Pra não ficar com aquele negócio, porque agora, essa semana, todo mundo veio pra mim, nossa, tô com medo, calma, né? O exercício muito mais salva vidas do que mata. Se bem orientado, se bem avaliado previamente, ele é muito mais seguro e te deixa muito melhor. Falo, não quer uma performance pro idoso. O que é performance pro idoso? Ele conseguir sentar no vaso sanitário e levantar. Perfeito. Ele conseguir sentar no sofá e levantar sozinho. Né? Ele ter autonomia. Gente, isso já é. Conviver sem dores. Exatamente. Eu falo, o que adianta viver 150 anos deitado na cama feito um vegetal? Eu prefiro viver 80... sobreviver, né? Bem, né? Perfeito. Conseguindo caminhar, conseguindo interagir, tendo... E a gente já sabe que isso, a atividade física, melhor qualidade de vida, melhor níveis musculares, eles inclusive ajudam na prevenção e na manutenção, né? No controle de doenças até neurodegenerativas, até as doenças Parkinson, Alzheimer, todas elas, o exercício ajuda muito. Então, eu acho assim, tá aumentando, tá todo mundo já entendendo. Até, por exemplo, ano passado saiu uma diretriz de arritmia cardíaca no esporte. Antigamente tem uma arritmia, tira da atividade física porque pode morrer e tal. Hoje, a própria diretriz fala, é muito pior você ficar com um paciente sem praticar atividade física, mesmo que ele tenha arritmia, do que ele, obviamente, controlado e bem medicado, praticando atividade física. Não cometa esse erro. Então, a própria diretriz fala sobre isso. Não tira. Vai, trata e o mais rápido possível que você puder, faça ele voltar para atividade física. O personal tá com tudo na mão. Tá com tudo na mão. O ponto é esse. Aí. O ponto é esse. Eu vou te falar, se você tá gostando deste episódio, galera, você viu que ela veio afiada. O conhecimento aqui é impressionante. Deixe seu like aí, curta os nossos vídeos, compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal.
E é o seguinte, deixa eu te conhecer um pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente começou falando. Né? A gente já já engatou. foi, né? Engatou o assunto. Mas, Ana, me impressiona e eu gosto muito. Assim, eu te conheço bastante, mas gostaria que as pessoas te conhecessem mais, porque você é super jovem, você é formada em educação física e medicina, você é mãe. E você é filha, e você faz congresso, você faz tanta coisa. Me fala um pouquinho, eu sei um pouquinho da tua história, mas conta aí pra essa galera. Bom, Como é a Ana aí como mãe, por exemplo? Bom, eu acho que o maior desafio é ser mãe, né? O maior desafio é ser Eu falo mãe, que né? isso não tem. Eu posso pegar milhões de pacientes gravíssimos em estado grave, mas o maior desafio ainda é ser mãe. Caraca, Isso Ana, você eu não faz tenho muita dúvida coisa. nenhuma. Mas em relação à minha trajetória profissional, né? Eu comecei na educação física, eu tenho licenciatura plena, então eu sou licenciada e bacharelada, eu tenho as duas formações. A minha foi a última turma de licenciatura plena ainda. Você se formou aonde? Me formei na FMU. Na FMU. Então, assim, tem uma formação. Você tive foi aluna do grandes mestres. Mário Charro, Rui Calheiros, esses caras tudo? Todos eles, Navarro, Bacurau, Olha, legal, Arthur legal. Monteiro, Gisele Monteiro. Fui Você viu que ninguém tá falando bobagem aqui, viu, Norminha, galera? Murtari. Que legal. Todo esse pessoal, fui, Paulo Russo, todos Olha, eles. Só fera. Não, só fera, só fera. Então, assim, tive uma formação muito boa na educação física mesmo, me deu muita base. Durante a faculdade, ainda fiz, estava na FMU, eu ainda fiz algumas disciplinas de bioquímica, da atividade física e tal, na USP, como aluno ouvinte, né? Isso foi compondo. Aí fiz pós em treinamento desportivo, pela Gama Filho, fisiologia do exercício, e fiz uma especialização em gestão esportiva também. Legal. Aí foi uma época, eu fui para o Dante Pazanese também, fui para a área de cardiologia do esporte, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa. Lá atrás, foi bem antes até do que a gente se conheceu, mas assim, você tá comigo desde 2013. Foi na primeira pesquisa, né, que você Na verdade, fez. na primeira das maiores, das mais organizadas. Isso. Mas a gente já estava desde 2006 com a pesquisa. É Então, em isso aí, 2006, a gente 2005, começou com a pesquisa. A gente começou com uma pesquisa para avaliar qual era o impacto cardiopulmonar da maratona. Legal. Então, era uma Mas aí pesquisa... você já estava formado em medicina, não? Ainda não. Você tava Quando eu na educação comecei, física. não. Tudo Eu isso era tava... na educação física. Essas pesquisas todas. Eu comecei pela educação física, mas eu já estava estudando cardiologia do esporte. Ah, tá. E eu já estava na faculdade de medicina. Então, Aí quando você se formou, você trabalhou como personal? Quando eu me formei, na verdade, como estagiária ainda, né? Tá. Eu fui estagiária de avaliação física. Falei, gente, hoje nem existem mais salas de avaliação física. Gente, eu tinha a minha verdade. salinha de avaliação física, meu banco de Wells. Então, meu plicômetro fazia dobras, tudo bonitinho e tal. Hoje os médicos estão voltando a fazer dobra e o personal passou a usar bioimpedância Pois só. é, Só verdade. bioimpedância. Então, Só bioimpedância. não faço. Eu tenho o adipômetro no consultório até hoje. Que legal. Então, e aí fui estagiária de sala de musculação também. Aí atuei em sala de musculação, dei personal quando formei. Tive assessoria esportiva, então também fui para o campo. Trabalhei em assessoria como estagiária, como professora. Depois abri a minha, fiquei um tempo. E aí depois foi complicado conciliar tudo, né? Conciliar Pesquisa, tudo faculdade de isso. medicina, mestrado e trabalhar trabalhar. como- Logo depois que Então- você se formou na educação física, você já decidiu ir pra medicina? Foi 1 ano e pouco depois. O que aconteceu que você mudou isso e falou, quero Então, ser foi quando eu médica? comecei a aprender sobre teste cardiopulmonar, né? Sobre aerospirometria. Foi evoluindo, E aí- evoluindo. Eu brinco que assim, né? A pessoa fala, você foi pra medicina por amor? Eu falo, não, por ódio. Mas assim. É igual. dos outros. Mano, e você sabe que eu odiava tanto fisiologia que eu fui fazer uma especialização. A galera falou, Ró, você foi pra melhorar? Eu falei, não, porque eu odiava tanto, cara. Exatamente isso que você falou. E aí eu fui pra USP, fiz em 2006 fisiologia do exercício e biomecânica no IoT. Então- Mas de tanta raiva que eu tinha, cara. Pra aprender. Foi porque eu tava lá, né? E, obviamente, eu tava na ergospirometria no meio de médicos e tudo mais. E aí, eu ouvia, obviamente, muito assim, não, mas ela não pode laudar, ela não pode fazer isso, ela não pode... Porque é professora. Não, porque a professora não... E muitas vezes ouvi, não vou dizer que não, olha a professora isso. não tem capacidade. Olha Como só. que ela vai falar de ergospirometria se ela é professora? Do tipo, se ela é professora, ela não tem capacidade.
Aí você falou, é? E aí que eu começava assim, Peraí. gente, eu vou fazer as pessoas engolirem aquilo. Não, vai, Olha, não, que não legal. é assim. Não. E aí, comecei a falar, quer saber de uma coisa? Tá bom. Aí, quando eu terminei a última especialização, que foi treinamento esportivo, quando eu terminei ela, eu falei, quer saber de uma coisa? Então, tá bom. Pra medicina. E aí, 6 meses depois, eu prestei. E aí, Olha isso, fui cara. Legal. pra... É muita inspiração, Legal. Ana. Fui pra Que medicina. legal. E aí fiz um mestrado, doutorado concomitante com a faculdade de medicina. Então... Junto com a faculdade? Junto com a faculdade de Não, aí medicina. Você tem noção, como eu falava pra ela direto, mas você é kamikaze, cara. É Você tem kamikaze. noção. E aí, obviamente, né, minha segunda Workaholic faculdade, tinha também, né, que me manter e tudo mais. Então, não conseguia mais dar aula, porque não conseguia né, era assim, de manhã e tarde de faculdade de medicina, à noite, mestrado, doutorado. Tem que dormir sobrou em o algum quê? momento, né, Não, um você não pouquinho. dava, né? Porque você tinha que tabular dado, ler artigo e estudar pra faculdade, tá? Aí o noturno era isso. E aí, só que eu tinha que me manter. Então, nos finais de semana, foi quando eu migrei de treinadora nos eventos para a produção dos eventos esportivos. Então, aí eu comecei a trabalhar na produção. Então, foi esse momento que eu fiz a migração, que eu comecei a trabalhar, desde staff. Eu já fiz tudo numa corrida de rua. Então, se você me falar, você já fez arena? Ah, já ajudou a montar? Carregou grade? Já carreguei grade? Ixi, Maria, quanta grade eu já bati. Já fui moto, cabeça de prova? Quantas e quantas vezes? Já foi moto, aquela final de prova que vai pegando os últimos? Já fui. Cata prego. Cata bagulho, a gente Cata fala, bagulho. que feio. Já Maldade. fui professora de aquecimento? Já fui professora de aquecimento. Fui há alguns anos professora de aquecimento das provas da JJS, que é Troféu Cidade de São Paulo, Independência, Troféu Independência, então já fui. Corporate Run, já fiz... também aquecimento, já trabalhei com staff. Outro dia eu falei assim, só não entreguei água, mas eu me lembrei que em alguns momentos eu também ajudei até na entrega de água. Então, assim, se Já você fez me de perguntar o que eu fiz, aí, em determinado momento, até um produtor falou, Ana, você entende de área médica porque você está terminando a faculdade, você... e a gente não, eu não sei se, eu tô comprando uma caneca, a caneca é caneca mesmo? Você... sabe, eu não sei. Então, me ajuda a organizar a área médica. Então, aí foi aí que eu comecei a organizar, assim, então, a área médica tá precisando de uma tenda assim, porque essa não tá dando. Então, eu era da produção, mas estava ali dentro da área médica. E óbvio, né? Eu já estava no final da faculdade e tudo mais, já tinha bastante conhecimento. E aí eu aproveitei para aprender bastante, para tirar dúvida, para olhar tudo o que acontecia. E aí fui otimizando, né? E assim, para mim foi um aprendizado incrível, porque me deu muita bagagem de ver não só os casos graves que aconteciam, como tinha que lidar, para quando tá formada, ter muito mais tranquilidade realmente para olhar aquilo e falar, poxa, não, já vi e vi eles tratando assim e deu certo, vi eles tratando assim, não deu certo, entendeu? Para isso, então, me deu uma bagagem, mesmo não estando ali, atuando diretamente, que eu sei que poucas pessoas tiveram, tanto é que hoje, nos nossos eventos, a gente tem uma área de estágio. Então, vem estagiários da medicina, vem estagiários de mestrado, doutorado. O Robson já veio algumas vezes com a gente. Entendeu Tive a oportunidade, cara, muito legal. Do que é o por trás da tenda médica de uma corrida. Pô, que bacana. Então, para professor de educação física não tem. Também, ele Pode foi ser. como Não, professor. eu Como estagiário? Aham. Pô, legal. Fui vivenciar legal. na prática, Viver cara. mesmo, Viver ver o negócio. aquilo, Bacana. ver a cãibra que ele chega, como ele chega, quando ele precisa Ver o da área estado médica. que os alunos, que os corredores chegam, cara. Exatamente. Então, surreal. depois me dá um link, alguma coisa que eu Claro. vou deixar aí pro pessoal. Né? Só Cara, entrar em é uma contato no baita. Instagram lá, Legal. tranquilo. Eu respondo, sou eu mesmo que respondo tudo. Eu falo que eu não sou a melhor pra postar, não sou o Robson, sabe disso. Mas não tem nem tempo, sou eu pra que, falar a verdade. sou eu que respondo tudo. Legal. E então, nesse momento, eu fiz isso e achei que foi muito importante pra minha formação. Por isso que hoje eu propicio
né, para outros profissionais isso, porque eu acho que faz toda a diferença. Sim. Nesse meio tempo, por conta de trabalhar com pesquisa, eu me tornei o nome que a gente fala, né, speaker, ou seja, eu falo sobre os equipamentos e a área. Na ergospirometria, em determinado momento, fiquei com a Geraterm, hoje com a Cosmed. Já são, desde 2012, são 13 anos aí falando sobre ergospirometria, espirometria e calorimetria pela Cosmed. Nome deles aqui no Brasil. Sim. Então, isso me ajudou a desenvolver muita coisa. E com a TEB, que é uma empresa da área de cardiologia, a gente desenvolveu esteira. O Robson ajudou, porque participou várias vezes. E a gente era uma esteira mais simples, né? Mesmo da ergometria de consultório, em que a gente fez upgrades, foi ajustando ali, para que ela também fosse adequada para avaliação esportiva, que é completamente da avaliação normal. Eles falam assim, mas a sua avaliação não seus pacientes não são normais. Não posso dizer que são, entendeu? Não fato, né? Isso é fato. Isso... Quem pratica atividade física não é a pessoa mais normal do mundo. Eu falo assim, tem as pessoas normais e tem vocês, ou tem a gente. Não é parâmetro, né? Não é. Então... Isso me deu também muita bagagem, desde abrir equipamento de ergospirometria e saber como mexer, até com esteira também. Eu lembro que umas passagens, essa é até engraçada, né? Falando de atleta e tal. Ergometria, né? Lá, esteira. E aí tem os cabos, né? E tem a caixinha, que é onde o sinal vira digital, né? Então, ele vem de um sinal que não é digital, que é onde dá interferência, para um sinal digital. E aí, as minhas caixinhas estavam parando de funcionar, né? E aí eu falava para eles, gente, minha caixinha tá parando de funcionar e tal, acho que é porque tá entrando suor. Não é possível, tal. Aí eu peguei e mandei lá, quando eles abrirem, tudo oxidado, tá tudo cheio. Não tô acreditando nisso. Por quê? Porque o atleta... 20, 21, 22, 23, 24 km por hora. Você acha? A gente tinha alguns, você lembra? Que ficavam 4 minutos a 24 km por hora. Não, e é engraçado que aí ficava aquele monte de amigo lá, a gente ia fazer o teste, aí ficava aquela disputa. Quanto você fez? Quanto você fez? Quanto que ficou mais? Quem ficou mais? Aí, é aquela disputa, o cara fez 20. Aí o outro, não, vou fazer 21. O máximo que eu cheguei foi 21. O máximo que eu cheguei foi 21. Aí vem o Vasco e destrói todo mundo. Exatamente, 21. Não, Renivaldo, 24 km por hora. 24 km por hora, cara. Ele passava 4 minutos a 24 km por hora. Eu parava o teste porque eu falava assim, deu, porque não dá mais. Aí todo mundo queria ir no dia que ele não fosse, velho. Pra ficar o recorde do dia. É verdade. Pelo menos o do dia, né? Pelo menos, né? Porque a gente já sabia que o da pesquisa era do Renivaldo. Era dele, Então, e aí fui desenvolvendo tudo isso. Hoje, né, eu tenho consultório, atuo em provas de rua. Corrida, triatlon, natação, ciclismo. Então, hoje eu tenho as principais provas do calendário. Então, aqui em São Paulo a gente tem Circuito das Estações, Pão de Açúcar, Circuito Banco do Brasil, Maratona de São Paulo, agora acabei de voltar à Maratona de Porto Alegre, Bravos Race, Troféu Brasil tem esse final de semana, que mais? Temos algumas aí. SP-City, tá? SP-City não. Mas... Giro de Itália. Giro de Itália. Opa. Então, Volta do Parcel, Travessia do Canal de Ilhabela. Então, nós temos aí algumas provas. Hoje montei a minha equipe. Legal. Então, hoje a gente tem, né? Na Medical, a gente tem uma equipe bem preparada e focada para a área esportiva. Então, é um enfermeiro que entende de esporte, da parte esportiva. Entende quando o paciente entra lá. Porque, ele tá quente. Você chegou a pegar hipertermia com a gente, não pegou? Peguei. Acho que você pegou uma das mais graves com a gente. Se eu não me... Exato. Fica na minha memória fresquíssima, exatamente. Bem grave. Que é eu brinco assim, definindo de uma forma leiga e super tranquila, o motor fundiu. Sabe quando Sim, superaqueceu. Superaqueceu, é isso. O atleta superaquece. E aí ele chega com uma temperatura de 38, 39, 40 graus. Cara, se você vê a cena, você fala, radiador. Nunca mais eu vou Ferveu correr. o radiador. Ou você fala, ferveu o radiador. Amassando, literalmente. Exatamente. Caramba. E aí, rebaixando o nível de consciência. Então, não, ele não fala. Esses pacientes, eu brinco que se eles me conhecem, tipo, no dia seguinte ou na semana seguinte da prova. Na hora. Porque na hora, eles não lembram de mim. Passam 1, 2, 3 horas comigo e muitos não lembram de mim no outro dia.
Aí eu até falo, nossa, eu vou ficar ofendida, gente. Sério que você passou 3 horas comigo, você não São lembra de 3 horas mim? que você não lembra de mim. Aí eles, nossa, doutora, desculpa. Eu falo, não, mas a gente sabe que é disso. Cara, é surreal. Então, a gente, né, tem isso. E aí, por exemplo, uma pessoa desavisada, um médico... Eu brinco médico comum, né, também. Porque a gente também não... Médico de esporte também não é muito normal, também. Sim. Né, tem isso. E aí, ele poderia, por exemplo, querer dar uma dipirona. Porque, afinal de contas, tá com 40 graus, Controle tá de com temperatura. febre. Eu vou dar o quê? Um antitérmico. O que você dá pro seu filho quando ele tá com febre? Antitérmico. Uma dipirona, um paracetamol, É né? isso. Então, ibuprofeno, não, no caso. Só que se você dá essas substâncias, você piora o quadro do paciente. Então, você tem que ter todos os procedimentos específicos. Caramba, Então, a que gente legal. tem o desenvolvimento desses procedimentos, a gente tem todo esse cuidado voltado para a área esportiva e desde o planejamento. Então, quando começam as provas pra gente? 1, 2, 3 meses antes. Sim. Maratona de Porto Alegre, quando começou, a gente começou em abril, não, final de março, o planejamento para agora. Então, Existe todo um protocolo específico para esse tipo de evento. Tem um protocolo. Assim, no Brasil a gente não tem, tá? No Brasil não existe uma legislação de áreas médicas, de eventos esportivos. Existe uma legislação para eventos. Só que assim, se você fizer um congresso, se você fizer um show, se você fizer uma corrida... É o mesmo. É o mesmo. E o que pega muito nesse protocolo, por exemplo, é a bebida alcoólica, que aumenta muito a pontuação e faz com que aumente o risco do evento. Só que corrida não tem bebida alcoólica, né? Mesmo que tenha a cerveja sem álcool. Então... Mas e se o atleta no dia anterior ingeriu muito álcool e assim mesmo foi correr? Isso influencia muito. Isso influencia muito. Mas... Pro risco do evento, quando faz a análise, pensando no evento como eles um todo. é considerado só se é ofertado bebida alcoólica durante o evento. E aí, então, assim, os eventos esportivos, normalmente, eles são ao baixo risco ou no máximo médio risco. E a exigência em termos de legislação mesmo, tipo, nacional, é super baixa. E não condiz com a realidade do que é necessário. Então, é todo um trabalho desde isso, de fazer com que o produtor entenda. Alguns super entendem, alguns falam, meu Deus do céu, vai aumentar meu custo, né? Fato. E fazer todo o planejamento. E a gente tem provas. A gente tem provas de 10 quilômetros, que como nós atendemos há muitos anos, né? Então, faz em torno de 9, 10 anos aí que eu assumi as diretorias médicas. Então, tem prova que eu já chego e falo assim, bom, eu sei que essa prova, por esse perfil, deste produtor, sempre dá problema. Então, eu vou aumentar o número de ambulâncias, vou aumentar o tamanho do posto médico, eu vou fazer algumas outras coisinhas a mais, porque essa prova a gente já sabe que o índice é grande. Essa prova, pelo histórico, pela característica, ela é um pouco mais tranquila. Então, a gente já usa um pouquinho mais enxuto, mas sempre dentro da segurança e da qualidade. Sim. Mas é toda uma análise que a gente faz. E no nosso caso, além da análise de risco básica, que é percurso, distância, número de pessoas e tudo mais, a gente ainda faz pelo histórico que a gente tem. Muitas vezes da prova e muitas vezes do próprio produtor. Então, tem produtoras que a gente sabe que são mais have fun, né? Então, a galera vai... para uma mais temática, então o pessoal vai mais para tirar foto, mais para tá num grupo de amigos e tal. Tem algumas que a gente sabe que são mais de performance. O que dá mais trabalho é de performance? As que dão mais trabalho são as de performance. Né? A Bravos seria uma que dá mais BO? Né? Porque eu acho que é uma de performance e... Não, de performance. E vai uma galera que não tava treinando pra A opção performance. foi umas 2 com a gente, né? Fui. Eu fui em uma, desisti. Não, então, mas ele foi fui na trabalhar médica. com ela. Eu trabalhei Você nunca dentro da fez? ambulância. Eu não tenho coragem. Não. Eu não fui, na verdade, eu não fui. Eu marquei, Não, paguei cara, e posso não falar? fui. É uma baita de uma É prova. uma É prova. baita de evento. Eu acho, É mas, uma prova cara, eu não muito consigo. legal. É uma prova, tipo, muito top. Todo mundo que eu conheço que foi, tipo, não. é fascinado. Você vê até o povo quebrado falar assim, É. nossa, tipo, eu muito tenho que estar boa louco. pra próxima. O ano né? que vem eu vou de novo. Exato. Muito legal. É muito legal. Só que qual é o ponto, por exemplo? Que aí é um super ponto pro personal. Ele tem que ter a consciência corporal muito boa. Sim. E aí, o que a gente vê na maioria dos alunos? E aí, tô falando como professora mais do que como médica.
Quem tem consciência corporal hoje em dia? É difícil trabalhar isso. Principalmente hoje em dia. meu. É Que difícil é aqui, ó, trabalhar a isso com consciência os clientes. corporal. É, Então, né, aqui a consciência corporal. é isso. Então, não tem. Se você pedir para as pessoas, vai ficar em um único apoio, vai fazer instabilidade, Gente, o que eu tenho visto em provas, em torce de tornozelo, as pessoas estão caindo nas tartaruguinhas da Da rua. rua. Nossa, eu tava numa prova esse final de semana, exatamente o que aconteceu. Caiu na Então. tartaruguinha da rua. Caiu na Bicuda tartaruguinha na da rua. tartaruguinha. Por Foi quê? isso. Foi isso. Falta de consciência corporal. Sim. Falta de atenção também. Mas de consciência corporal. Não conseguiu na hora ali levantar um pouco mais o pé pra não bater, né? Sim. Pra não bater, pra não tropeçar. E isso, gente, o personal que hoje entende a importância do desenvolvimento, De consciência de corporal. consciência corporal, de propriocepção. Quanto a gente já falou, você Exatamente. lembra? Quanto a gente já Claro, falou de muito, desenvolvimento muito. de propriocepção. Eu- Sai muito na frente, porque aí esse cara que cai... bom, eu já tive algumas, assim... Algumas que a gente até fala assim, putz, posso... Eu poder dar risada, né? Mas, assim, a pessoa, pra salvar o celular, abriu a mão e bateu o tórax. Bateu o e acabou. tórax, É. Mas o celular ficou intacto. O celular ficou intacto, só que o externo, externo. não. O externo quebrou, entendeu? Tipo, Não, isso de você falar de consciência corporal, é difícil incutir isso na cabeça do cliente. exatamente. Eu sou muito chato com isso, porque eu trabalhei muitos anos com Pilates. Então eu Não, brinco o Pilates com os meus dá uma alunos. consciência corporal. Eles falam, nossa, mas você olha tudo? Eu falo, cara, desculpa, é que eu olho. Mas aí, vai no que você conseguir, mas eu vou arrumar um ombro que levou, uma costela Exatamente. que subiu, alguma respiração que não foi feita, não Eu faço estabilizou, isso é difícil. no teste. Durante No o teste teste. espirométrico, o Robson o sabe tempo muito bem todo. disso. Legal. Tua biomecânica não tá legal. Tá Boa. batendo muito pé. Tá correndo com a ponta do pé. Tá mexendo muito o tronco. Tá fadigando mais porque o ombro tá terminando o treino assim, ou seja, o teste assim. Ou seja, na linha de chegada eu vou te ver correndo sentado. Pensa Falta. numa doutora chata, né? Mas Ela brigava comigo, teve um dia, cara, juro por Deus. Eu tava num período horrível de treino, eu tava correndo com a minha aluna. Aí fez uns stories, aí alguém filmou e postou. Aí ela pega e manda assim, ó. Análise Não, dos- não. Aí ela me manda assim, ó. Falou assim: Ô, Robson, você tá cansado? Tá correndo sentado? Aí eu falei: olha a câmera médica. Você todo Controla. orgulhoso lá. Né? né? Todo orgulhoso, mas eu Tô tava- correndo, né? Eu Tô correndo, ela sentado. falou, meu, você tá sentado. Eu falei, a minha vontade era deitar. Na verdade. Ela falou, então é isso que você precisa fazer, não é treinar. Exatamente. Mas é muito legal, isso a Ana é bem atenta Eu, mesmo. eu brinco que eu controlo meus pacientes pelo Instagram, né? Vai postar lá Legal, pra mim, então, isso. tá pago pra você ver, vai. Aí outro dia, um paciente postou, né? Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ah, pago de hoje, não sei o que. Falei, o que aconteceu? Que isso? Não tô entendendo. Era pra ter orgulho? Não era o treino proposto. Não era pra fazer Não isso. era o treino proposto. Ou então, alguns... Aí teve um que postou, né? E, tipo, era pra ele fazer, acho que 22. E ele se empolgou, ele fez 42. Nossa. A pessoa se empolga, né? Lembra que não são normais? É. Exatamente. Foi E aí... passando, eu fiz o dobro. É. Ai, é porque eu tava me sentindo tão bem, né? Aí ele postou, aí ele já colocou assim, eu já vou marcar ela, porque eu sei que ela vai ver. Ela vai ver. E eu sei que eu vou tomar bronca. Então eu já tô marcando pra já facilitar a vida dela e já ir direto pra ela o story. Que legal. Aí eu, que bom, ainda bem que você sabe, né? Eu preciso completar a frase? Ele, não precisa. Olha. Legal E depois disso, umas 3 semanas depois, ele acabou desenvolvendo uma lesão. Eu falei, então, você sabia, porque eu já trabalhei com você há muito tempo isso, você já sabe como tá. E aí você fez. Então, você pediu. Putz, Ana, você é brava. Também. Também. Legal. Galera, olha que legal, Ed. A sacada dessa bate-papo aqui da conversa vai ficar aqui, Ed. É o que a gente tem falado muito da congruência. De você fazer o que você fala, o que você prega.
Eu vivenciei na prática os testes, eu vivenciei na prática o dia a dia, os bastidores lá da corrida, eu vivi na prática a corrida, o treinamento. Então, porque eu falo o tempo todo, Ana, o pessoal ele precisa treinar, ele não precisa ser o melhor. Exato. Não precisa ser o melhor corredor, não precisa ser o mais forte, tá com shape. Ele precisa ser congruente, sentir na pele o que o aluno vai sentir. Exatamente, é isso Não é mesmo. verdade? E acho que também passar muito pro aluno, acho que isso é importante, né? Às vezes, eu vejo, assim, alguns personagens, às vezes, de paciente meu que vem e tal, e aí ele é um aluno iniciante, e aí vai lá fazer búlgaro. O cara tá começando agora. O cara nem agachou O cara ainda. mal sabe agachar com a barra. Exatamente. Verdade. Você vai botar o cara no búlgaro. E eu já ouvi de alguns. Poxa, mas se eu dou o básico, ele vai achar que eu não sou um bom personal. E aí, Tá vendo? O que vai eu falo, ser Ed? ruim. O básico, bem feito, funciona. Demais. Olha aí a fonte. Olha aí. Melhor sua. do que muita coisa. Então, assim, acho que uma dica muito importante é essa. Não tenham medo. E aí eu falo como professora e como médica. Não tenham medo de fazer o que é o certo. Qual é o certo para o meu aluno naquele momento? Que nem tem paciente que vem para mim e fala assim, olha, eu quero emagrecer, ganhar massa e tal, não sei o que. Ir bem nas provas e nananana. Tá, beleza. Aí você chega lá, na primeira avaliação, você encontra um monte de doença, sabe? Um monte de alteração. Sim. Eu falo, é o seguinte, nesse momento você pode querer perder gordura, você pode querer ganhar massa, você pode tudo. Mas nesse momento eu preciso te botar no lugar. Aí eu até brinco, você tá todo errado, eu preciso te deixar certo pra depois melhorar. Porque não adianta eu querer melhorar uma coisa, e já vi muito paciente vindo pra mim, que assim, eu queria ganhar massa e tal. Aí depois você chega lá, todas as reservas energéticas sem nada, calorimetria completamente alterada, mostrando o metabolismo enlouquecido, né? E aí, alguns até brincam, né? Por fora, bela viola, por dentro, bom olorento. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem aquela... Óbvio, todo mundo gosta de ver. Eu adoro ver meus pacientes melhorando. A gente adora ver o aluno melhorando. Gente, eu sou super competitiva. Super. Eu gostava de dar treino, eu dava muito treino para pessoal de elite. Então, imagina, para quem tá treinando pessoal de elite, gosta de performance, gosta disso. Entendo e atendia, né? E hoje atendo aí no consultório pacientes que não é performance, né? O negócio, que é qualidade de vida e tudo mais. Mas eu adoro performance. Então, você me falar assim, Ana, eu tenho um objetivo, eu faço maratona para 4, eu quero chegar em 3:30. Eu vou te ajudar a fazer um plano, a gente vai colocar, vai ajustar. Mas a gente tem que ver primeiro ali, né? Tá bom, mas você tá seguro pra chegar no 3:30? Porque não adianta você chegar morto no 3:30. Tem as capacidades antes, né? Ou você fazer o 3:30 e aí depois você não conseguiu correr mais, né? Então não dá pra ser performance a todo custo. Então às vezes a gente também tem que olhar e falar assim, eu sei que nesse momento ele não vai melhorar. Eu sei que nesse momento eu tenho que colocar no lugar. E aí depois eu vou conseguir melhorar. Depois eu vou conseguir estabilizar e aí eu vou conseguir atingir o objetivo dele. Sim. E acho que é muito importante a gente conversar, entendeu? Conversar com o aluno sobre isso. Né? Às vezes o treinador, o personal, o médico, às vezes tem pressa para ter o resultado que o aluno pediu, né? Exatamente. Não precisa ter essa pressa. Eu costumo falar assim, nos meus cursos, na palestra, eu sempre costumo dizer assim, na hora que o aluno chega, o cliente, o paciente, primeiro, ele vai te falar o objetivo dele. Então, você pega aquele objetivo, guarda lá, você já sabe qual é o objetivo dele. E agora você introduz o teu. Sim. Que o teu objetivo é o quê? Primeiro, deixar aquela base bem sólida. Exato. O cara não sabe agachar? Vamos aprender a agachar. Eu sei que lá na frente ele vai precisar do búlgaro, mas primeiro, antes de chegar lá no búlgaro, eu ele tenho... precisa saber agachar. Exato. Ele precisa derrubar a barra, ele precisa conseguir fazer o movimento correto. Mas o que eu vejo muito eu acho que a falta de empoderamento do personal... Concordo, plenamente. Pra você chegar... Porque assim, eu também faço isso. De chegar, olha, tá bom, legal. Você quer tudo isso, mas eu tô vendo que você precisa disso. Vamos juntar, né, o meu com o seu, vamos criar um passo a passo. Eu acho que o personal que chega novo ou que não é empoderado de informação,
Eu acho que aí ele vai fazer o que o cliente quer. Exatamente. Por quê? Por medo de perder. De perder. Como muito personal também tem medo de pedir um atestado ou uma avaliação médica antes de iniciar. E, gente, isso é uma loucura. Aí eu sempre falo assim, né? Falo para os nossos colegas, eu falo assim, beleza. E às vezes fala assim, não, mas eu pedi um atestado, ele trouxe um atestado. Aí você vai lá, né? É o Robson, atestado de uma ginecologista. Robson, você passou nessa médica mesmo? O cara pediu um atestado e entregou, não falou que entendeu. Você passou nesse médico mesmo? Tá bom. Beleza. Ou você vê lá, aí você traz o atestado da dermato. Fala, mas ela te avaliou assim. Não, tudo bem, tua pele deve estar maravilhosa, mas assim, pra praticar atividade física, eu preciso do coraçãozinho, né? Do geral, do seu metabolismo, do músculo. Então, né? De preferência, um médico do esporte, gente, isso é uma. E aí eu vou falar, assim, acho que até pro personal levantar uma bandeira em prol da questão do médico do esporte. Por quê? Gente, o médico do esporte estuda realmente, entende realmente o exercício. Entende a importância e vai valorizar o exercício como parte-chave dentro do tratamento. O médico da linha mais tradicional, a linha mais tradicional é mais medicamentosa do que de estilo de vida. Tudo bem, hoje tem algumas outras especialidades surgindo que ainda não são reconhecidas como pela MB, como MEC, mas que algumas áreas de atuação que já olham mais isso, mas, num geral, a medicina do esporte é a que olha quem pratica atividade física. É o clínico de quem pratica atividade física. Legal. Robson sabe muito bem. Tô com crise de asma. Eu cuido. Tô com a hipertensão. É verdade. Eu cuido. Putz, me deu micose agora. Legal, vamos olhar. Até onde eu consigo ir? Dentro do que é o ideal para a prática esportiva, gente, é o que a gente vai fazer. E a gente vai tentar, ao máximo, manter ele dentro do esporte. Pode ter outras linhas? Tem alguns da tradicional que também mantém, mas também tem alguns que não. Então, já orienta sempre o aluno. Olha, procura um médico. Não procura só um cardiologista ou procura algum médico para... Procura um médico do esporte. Primeiro, via de regra, a gente vai pedir os exames, as coisas mais focadas que vai ajudar muito para a otimização do treino. Poxa, o teu aluno vir com um teste ergospirométrico, com todas as zonas de treino determinadas, você tem um ouro na mão. Nossa, isso cara, isso adianta muito o trabalho do treinador, do personal. A gente já teve resultados incríveis sensacional dos seus alunos usando isso. E daí a gente falar, não, a gente tem certeza que você consegue, porque o teste está dizendo. Robson, trabalhar aquilo e trabalhar na prática aquilo para mostrar para a pessoa que achava que não conseguia. Né? E aí, acontecer. Nossa, eu não acreditava. Então, a gente sabia, porque a gente tinha a ferramenta. Ele tinha a ferramenta do conhecimento para desenvolver e fazer isso tornar realidade. E a pessoa acreditou em mim, acreditou nele, no processo, e chegou. Então, legal. Muito legal. Aí tem ferramenta nessa caixa de ferramentas. Graças a Deus. Mas é o que eu te falo de humildade, cara. Eu bato nessa tecla. Seja humilde, que você aprenda. Não acha que que o outro é melhor, que você é melhor. Cara, tá na dúvida, pergunta. Não tenha vergonha. Tira dúvida, vai lá, parceria. Quantas vezes eu perguntei? Poxa, eu tô fazendo esse treino aqui, o que você acha? Quantas vezes eu não fiz isso? Ela falou, ó, vai pro básico. Não precisa se inventar, cara. Volta um pouquinho, faz o feijãozinho com arroz, que vai dar certo. Você precisa do método mirabolante, do método que tá na crista da onda na internet. E é legal porque a humildade te dá mais ferramentas. Muito mais. Você vai entregar muito mais. melhor. Você vai entregar pro seu cliente muito mais se você tiver esse corpo multidisciplinar. Exatamente. Eu acho que E aí vai. E aí isso vai se desenvolvendo, entendeu? Então eu sempre brinco assim, tem um médico para chamar de seu. Sim, porque legal. É isso. É aquele que vai te acompanhar, que vai entender a longo prazo, né? O Robson sabe, né? A gente pegou... Robson, vem aqui, ó. Não, isso aqui tá fora do normal. Não, mas falaram que tá normal. Pro seu, normal. Eu fui fazer o teste uma vez numa clínica esportiva e dei game over na máquina lá. Todo mundo ficou impressionado. Terminou o protocolo. Estourei foi o protocolo. Aplaudido. Tiraram foto. Postaram no Instagram. A celebridade veio Virou, fazer o teste. assim, Eu falei, cara, o atleta, né? Aí fui falar com a doutora Ana, Aí foi lá. Eu olhei e fiz assim, tá.
Só que não me diz nada. Poxa, eu tava tão feliz. Então. Vamos fazer agora. Então de agora eu vou te verdade. colocar na esteira. O protocolo não era pra era ele. pra Não mim. era o adequado. olha Usou aí. um protocolo pra pessoas ativas, tipo ativas, Da idade dele. né? com Exato. peso, com É, mesmo entendeu? peso. Só que o nível de treinamento que eu tinha, com o objetivo que eu tinha... Não era... não Ele tinha era- acabado de voltar na Maratona de São Paulo, tava indo pra Uphill. Então, assim, ele tava num ritmo De treino intenso de treino e tal. Que eu até tava olhando, que na verdade o problema não era o ritmo de treino. O problema era, eu sabia, tava dando aula pra caramba. Tava dormindo muito pouco, quase nada. nada. Foi a época que teu filho tava pequeno também, isso. né? Então, demanda de filho, gente, demanda de filho não é fácil. Não é fácil. Né? Eu sei. Eu falo que é maravilhoso. Ele tem 3, ele sabe bem, viu? Ele sabe bem do que a gente tá Três falando. pequenininho. É isso, né? Demanda. Nossa, eu vou dormir a noite inteira. Aí a criança tem um pesadelo. Ela não tem culpa disso. E a gente Sim. vai levantar pra isso, ajudar. é isso. E isso é o nosso dia a dia, né? E às vezes eu falo assim, nossa, caramba, eu queria organizar isso. Mas eu já sei que a semana que vem vai... Ou essa semana aconteceu isso, mas a semana que vem não vai acontecer isso, vai acontecer outro. Outra E coisa. aí eu vou ter que, né? E aí tava tudo isso. Eu lembro que ele tava comendo super mal, porque assim, ele não tinha tempo pra parar pra comer. Dando uma aula atrás de aula. É aula atrás de aula. E aí, detalhe, né? E assim, eu controlo... Meus pacientes são controlados, assim, literalmente, né? Nas rédeas curtas. Então, iam os alunos dele lá e falavam, como é que ele tá? Meus alunos Fala. deduravam. E aí, os alunos dele deduravam ele pra mim. Trabalhando, sem dormir. Não sei o quê. Meu, eu sei que, ó, Estressado. ele me deu aula, eu tive que pedir e tal, não sei o que, ele me deu aula às 5:30 da manhã. E aí, eu sei que ele tinha dado aula pro meu amigo lá, que ele saiu às 11 da noite. Assim mesmo. E aí, eles falavam isso. Aí eu, entendi. Beleza. Aí, ele foi lá, tal. Eu falei, como é que você tá? Não, tô bem, tô treinando pra caramba. Eu, tá, dormindo. Então, aí eu, comendo. Não, ó, saudável. Eu, tá. Aí eu já tinha recebido a fofoca de que ele tinha ido pro Pico. E que ele- De Jaraguá, treinava no muito, morro. velho. E aí que ele tinha chegado lá e disse que tava com fome e cansado, não sei o quê. No meio do treino, ele tinha metido 2 pães francês pra dentro. Comendo E que depois, direitinho. isso no meio. E depois, quando terminou o treino, ainda comeu mais. Falei, Meio absurdo. tá boa mesmo a alimentação? Não. Tô comendo. Corredor, velho. Tá. Liso. Total, tá. Aí já fizemos a calorimetria, eu já olhei e falei assim, com esse metabolismo assim, Tá vendo isso aqui? Isso aqui tá pior do que a minha uma paciente de 60 e não sei quantos anos. Eu já olhei ouvi assim, eu isso falei, também, Tá de sacanagem, meu. Tá de sacanagem, tô doutor. Eu tô voando. arrasando, tô Tô treinando muito. Acabei de vir de uma maratona, tô indo pra outra, tô indo pra melhor maratona. Eu, se você continuar assim, você vai pra pior, não pra melhor. Aí foi, eu falei, mas vamos fazer o seguinte, vai pra esteira. Vamos fazer um teste. Vamos pra esteira, tá tudo certo. Pronto pra você, É o preparado coração já pra dá aquela você. acelerada. Aí deu, ele sempre ia, né, 19, 20 por hora, tal, 21. Aí tava lá, quando foi com 15, já todos os parâmetros lá no máximo. E eu sei que ele é cabeça dura, e eu sei que ele ia Eu controlando a velocidade. E aí, ele sabia que velocidade ele tava. E aí, quando tava lá no 15, ele já tava esgotadíssimo. E ele sabia que ele tava no 15, ele sabia que ele tava esgotado, mas ele não ia desistir. Como eu sabia que em termos de segurança tava ok, ele só ia terminar destruído e o teste ia ser péssimo no final, eu falei assim, agora ele vai aprender. Vamos Não deixar tem até problema. onde vai. Corre aí. Vai mais? Vou. Eu vendo lá que tava no limite. Vai mais? E morrendo. Cansadíssimo, Dando o braço a esgotado. torcer. Ela desiste. Não ia dar o braço a torcer. Eu, vai mais. Vou. Aí, beleza. Aí chegou, acho que no 18. 18. Mas assim, no pior 18 da vida dele. Só o dedinho aqui. Só o dedinho. E aí, pela primeira vez, foi em 10 segundos eu paro. Ele até olhou assim, você parou tão rápido? Porque normalmente o pessoal pede pra parar, eu peço pra ficar um pouco pouquinho mais. mais. Ele pediu arrego no Parou teste. na hora. Aí, rapidinho. parei e tal. Aí eu falei assim, eu posso postar seu pior teste? Porque aí vai ficar do lado do post do Do melhor. recorde do negócio. Aí foi, a gente brincou, né, no final das contas. E assim, na verdade,
qual é o problema, né? Poxa, isso acontece porque ele errou no treino ou porque ele errou nisso, não sei o quê. A gente chegou a conversar muito sobre isso, você lembra? Porque assim, poxa, o que as pessoas falam, né? E acho que isso é um quê pro personal nos dois sentidos, tanto pro seu treino quanto pro treino dos alunos, né? Um overreach não funcional, um overtraining, na verdade, tava falando isso com uma paciente hoje. Ele não é composto só de um treino errado. Na verdade, ele é composto de quem é você naquele momento. Ele não estava comendo, ele não estava dormindo, ele estava estressado, ele estava trabalhando muito. Tava encaminhando Cara, eu tava destreinando, cara. Ele tava destreinando. Quando ela me falou isso, você tá destreinando, eu falei, cara, o que é isso? Aí ela falou, você precisa dormir. Eu falei, não é possível. Falou, vou perder condicionamento. Falei assim, se você não dormir, eu não vou te liberar pra prova. Foi. Aí, cara, comecei a dormir, daqui a pouco refizemos o teste, cara, tudo diferente. Falei, foram 3 semanas, você lembra? 3 semanas. Mas ele a gente foi isso, e aí ele ficou meio bravo no primeiro, você lembra? Fiquei bravo. Aí aí teve doutora chata. Caramba, meu. Tá falando que eu não vou pra eu treinar e tal. Vou trocar um médico. E ele ainda falou. A galera, né? Minha válvula de escape, não foi? Minha válvula de escape. Eu tô no limite e eu exerci minha válvula de escape. E muitas vezes Sim. Aí eu cheguei, Aí, né, só que a vida, ela... né? Ela dá uns tapas na cara assim da gente, assim, tipo, bem rápido, né? Maratona de São Paulo. Esse aqui tava lá no quilômetro 26, 27, mais ou menos. E aí eu recebo a ligação no meu olha, celular. mas que chique, né? Eu chique. Eu com o telefone da doutora responsável pela prova, passei mal, o que eu fiz? Vou ligar pra ela. Na hora. Você tá por onde? Você tá pela USP? Ele sabia que eu ficava por lá, até por conta da pesquisa e tudo mais, e ficava rodando, cuidava daquela parte logística dali. Aí eu, Por quê? E por que você tá me ligando no meio da sua prova? Não tô muito bem. Falei, onde você tá? Onde você tá? Eu tô em tal lugar. Cheguei de moto lá pra ver como ele tava. Largado no meio-fio. Sentado no meio-fio, tipo... fio, esperando a doutora chegar. E assim... Falei, o que você tem? Tô tremendo. Não sei e tal. Eu, tá. Sei que tua aluna já terminou. Era numa época que tinha 24, que treinava lá fora, na Politécnica. É que assim, ainda tem essa, né? A minha memória é a memória de elefante, entendeu? Então, desde as primeiras avaliações... Nossa. Eu lembro deles. Eu lembro dos meus pacientes, dos detalhes. Aí eu falei, quantos géis você já tomou? 8. Levou um pacote de cara, gel. Dava uma fome. Ele não tinha energia, ele tinha fome. Mandando carbo pra dentro. E aí ele começava a colocar, só que o corpo dele, o pâncreas, começava a produzir. Então ele tomava um gel, produzia hipoglicemia. Insulina, tomava um gel, produzia. Cada gel que tomava, descia mais ainda. Descia mais ainda. E aí ele começou a passar mal. Aí eu tinha ganho uma barra de chocolate. Que a pessoa não sabe, que eu nunca comi. A barra de chocolate. Foi eu. E aí eu falei, vem cá, come um pouco de chocolate. Eu sei que ele pegou a barra com as duas mãos. Engoliu a barra. E era uma barra, tipo, não era uma barra, tá? Não era um quadradinho. Barra, só pra você entender. E aí, comeu, tô me sentindo melhor. Eu falei, então agora você vai, leve. Eu vou andando com você. Eu fui andando com ele, foram mais de 2 quilômetros andando. Eu andei a Rua da Raia inteira, Melo Moraes inteira. Saí com ele, eu deixei ele ali na praça, na segunda praça ali, pensei que ela ia falar assim, pode ir abortar a prova. Ela falou, não, pode ir, agora pode ir. Agora você tá aqui, agora você vai terminar. Eu sei que você tá seguro pra terminar, mas agora você aprendeu, não aprendeu? Eu falei, então tá bom. Aí começou a dormir, treinar direito. Na linha de chegada, encontrou minha assistente, que ele ia pra pesquisa, ele ia tirar sangue e tal, não sei o que. Nossa, pô, ela me salvou, né? Ela me deu um pedacinho de chocolate e tal. Depois ela me pergunta, quando eu chego na tenda, ela me pergunta. Nossa, você deu um pedacinho de chocolate pro Robson, um pedacinho? Ele comeu a barra toda. Inteira. Eu falei, como assim comer a barra inteira? Caramba, e aí você fica em confusão mesmo. Não, total. Eu nem lembrava. Eu comia a barra inteira, parecia que eu tava comendo um hambúrguer gigante. Caramba. Eu falei, daí eu olhei pra ela e falei, tô te devendo uma barra. Como é importante ter esse olhar clínico, um olhar apurado, né, pro atleta. Aí eu falei, agora você volta no consultório, em vez de ficar com raiva de mim, você vai me ouvir? É isso. Tá.
Ó, depois dessas lembranças, me deu até vontade de voltar pra aquela esteira. Eu acho que eu vou voltar. Legal. Agora, Ana, me diz uma coisa. Vamos aproveitar onde você está atendendo. Se a pessoa Boa. quiser passar com você, ter essa experiência e realmente fazer um trabalho, um acompanhamento mais próximo, como te encontrar? Meu consultório é em Moema. Eu tô ali na Arapanés, é uma rua que é na frente do Shopping Ibirapuera. Tô bem pertinho do Shopping Ibirapuera. Tem até 2 estações de metrô ali bem do lado. Bem O acesso localizado. é bem fácil, bem tranquilo. Eu atendo basicamente todos os dias, manhã, tarde, alguns dias à noite. E faço também para alguns, às vezes, às vezes no início o deslocamento é difícil e tal, então dá para fazer uma primeira consulta online para já entender o que você precisa. Vou pedir alguns exames de sangue, alguns exames de imagem, algumas coisas sempre direcionado para quem é a pessoa, para o que eu tô vendo. E aí depois, dependendo do que for, aí vem pro consultório para eu brinco, né? Legal. Aí eu realmente conhecer, porque eu não te conheço olhando, entendeu? Eu te Sim. conheço com os exames. Sim. Porque eu conheço mais do que você vai me contar. Ah, com certeza. Então, eu brinco, o Robson sabe. Eu vou conhecer todos os seus segredos. Legal. Os que você vai me contar, os que você não vai me contar e os que você nem sabe ainda. Então, é Legal. isso, né, que acontece. E aí, a gente faz o acompanhamento. A Ana, essa semana eu fiz uma live e perguntaram. Alguém que tá indo para longa distância na corrida. Quantas vezes tem que passar? Eu falo assim, depende. Tanto é que o pessoal fala assim, mas você não faz pacote no consultório? Gente, é muito complicado, porque assim, você veio de uma lesão muscular, você tem uma asma e o outro tem uma hipertensão. Gente, eu não consigo colocar todo mundo No mesmo pacote, no mesmo né? quadradinho, Sim, no sim. mesmo pacotinho. Então, a partir dali, a gente vai traçar. O Robson tá voltando para ir para maratona, beleza? Então, quando vai ser? Vai ser uma só? Vão ser mais? Vai ser isso? Como a gente vai acompanhar para isso, para que consiga ficar de uma forma mais segura possível, né? E, ao mesmo tempo, também melhorar, ganhar performance, que é isso que a gente quer, né? Legal. O Ed vai deixar as redes Vou. sociais da doutora Ana aqui nos vídeos, aqui no link. Na descrição Na aí. descrição do vídeo. E aí, quem tiver dúvida, quiser chamar a doutora Ana, pode chamar no Instagram dela, pode chamar no Ed, aqui no MVP Cast. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ana, estamos chegando no final. Passa muito rápido, né? Passa, eu ficaria passa aqui rápido. te ouvindo Pra por ficar o muito dia tempo, inteiro. viu? Agora, pra gente finalizar, deixa aí uma dica para novos profissionais de educação física, Sim. pro personal trainer que tá iniciando e para aquele inseguro que tem medo de conversar com um médico. Deixa uma dica aí para ele, vai. Acho que assim, em primeiro lugar, gente, conhecimento nunca é demais. Então, busquem conhecimento, busquem entender. Eu sei que na faculdade a gente tem algumas deficiências, isso em todas, né? Falta alguma coisa, às vezes não dá tempo de abordar algo, mas assim, então busquem. Hoje a gente tem não só as pós, porque eu vejo muito profissional assim, mas eu já fiz pós-treinamento ou pós-fisiologia só. É mais do que isso, então busca o conhecimento, busca a prática. A troca com os outros profissionais, né? Com Perfeito. o médico e tudo mais, com o fisioterapeuta, com o Sim. psicólogo, com o nutricionista, elas são, às vezes, muito mais ricas até do que qualquer aula, né? Só uma aula da pós. Porque você pega o conhecimento que você teve lá da teoria e você entende como é que ele se apresenta na prática. Eu falo muito para os meus alunos, né? Eu dou aula em pós de medicina do esporte, pós em nutrologia esportiva. E eu treino a minha equipe, né, de eventos. Então, assim, eu falo para todos eles assim, a doença não lê livro. Perfeito. Então, no livro, tá muito bonitinho. Olha, vai se apresentar assim, 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 assim. Nossa, perfeito. E aí você vai esperar isso e não vai ser vir. o 1, o 2, o 3. Às vezes, male tem o 1. Mas mesmo assim, é aquilo. Então, eu falo que, assim, a prática... Antigamente, estava até falando... Um paciente meu que é profissional de educação física também, passou comigo ontem e tal, e a gente estava até comentando com isso. Quando nós começamos... tem uma oportunidade, um estágio ali. Bom, quantas vezes você foi acompanhar comigo? Opa. Ganhou o quê? Nada. Exato. Talvez um lanche e uma marmita. Mas o conhecimento que tá aqui dentro... Exato. E eu impagável. vejo que hoje os novos profissionais têm uma ânsia de cobrar logo porque eu investi, porque isso a gente vai investir pro resto da vida. Perfeito. Né? Então, invistam
tenham humildade também, porque eu acho que isso é muito importante. Eu falo isso pro médico, falo isso pro professor, falo isso pro enfermeiro. Eu acho que é muito importante, porque o dia que a gente achar que a gente sabe tudo, é porque tá na hora da gente parar. Perfeito. Então, façam isso. E a prática, é só a prática que leva à perfeição. Muito legal. Muito bom. Né, Muito bom. eu tenho um aluno recente que acabou de me falar que o ano que vem quer fazer uma maratona. Ele correu no máximo uma meia o ano retrasado, então nós vamos retomar esse trabalho. Foi a primeira coisa que eu pedi para ele, vamos fazer os exames. Vamos passar pra exatamente. médica, porque eu sei que a tranquilidade que me dá também, medo. até para eu prescrever. Exato. Não tenham medo de pedir. É uma segurança. Então, até voltando ao que eu falo tá bom, juridicamente, se você pedir só um atestado e ele te trouxe o atestado da ginecologista ou da dermato, nada contra as especialidades. Claro. Se você for falar juridicamente, ok. O profissional de educação física não fala, olha, eu pedi um atestado, ele me trouxe. Tá embasado ali. É embasado, Só que na prática, e você vê um aluno passando mal, ou um aluno chegar a morrer na sua mão, com um treino seu, no meio de outros alunos seus, no meio de um grupo, consegue dormir tranquilamente? Com a cabeça no travesseiro? Ana, nós tivemos, acho que uma professora em comum, uma professora linda, de fisiologia, né, que já não está entre nós, né, já faleceu. E eu tenho aqui gravado, assim, até hoje, ela falando, gente, acreditem, a atividade física é legal, faz bem sim, mas o aluno é uma bomba relógio. É isso Você mesmo. não sabe, cara. É Ela isso sempre mesmo. falou isso. Então, eu sempre tive esse cuidado, assim, de falar, vamos entender como você está, vai lá no médico, vamos fazer um trabalho. Eu tô preocupado com a sua saúde. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Não vai perder. Não tenha. Acho que o personal ele tem que entender que ele não tem que ter medo de perder por conta do médico. E cada vez mais que ele orientar e ele for para a área mesmo, pro médico do esporte, mais ainda, ele não só não vai perder, como ele vai ganhar muito com tudo aquilo. E estuda, né? Perfeito. Estuda demais, ergospirometria. Essa troca aí é maravilhosa. Estuda ergospirometria. Você lembra a primeira ergospirometria que você fez? Nossa, meu, foi uma baita de Que eles uma aula. vieram, tava você e um colega, e a gente foi, aí eu falei assim, nossa, mas seus limiares não tão legais, tal, poxa, baita treina mais aula. assim, treina mais assim. Depois eles voltaram e falaram assim, pô, a gente foi estudar mais ainda, porque Fez a gente viu... estudar, cara. E foi. E esse é um bom aprendemos. profissional, porque podia falar assim, tá, legal, né? Tipo, É, e aí, exato. Sim. tá, falou isso só porque, né, tal. Ana, então está aberto esse canal, se algum treinador de corrida quiser um dia acompanhar o seu trabalho lá numa Super tenda aberto. médica, Tanto na tenda pode entrar em médica, contato com como você. no consultório. Olha que legal. Vir ver, até os profissionais, você sabe muito bem disso. Eu vou levar meu aluno para avaliar, posso acompanhar o aluno É uma baita deixando? experiência. Legal. Sensacional, a gente já vai trocando na hora, a gente já vai otimizando as coisas, a gente já vai discutindo algumas estratégias, é muito Eu tenho um aluno enriquecedor que ir fez lá. 2 maratonas com o acompanhamento dela e o cara fez tudo que a gente pediu e ele conseguiu realizar o objetivo dele e com a saúde preservada, que é o mais importante. E detalhe, Legal. né? É. Na primeira vez que veio, tava com uma pressão tão alterada que eu mandei Exatamente. descer da esteira e a gente não fez o teste. Não fez o teste Olha e aí. não começou a treinar. A Ana me liga e falou assim, ele não pode treinar até a pressão dele Normalizar. Estabilizar. Ele falou, Relaxa, mas eu tô bom, tipo, mas eu tô bem. Que sei não o que. tô Ela foi sentindo assim, nada. Fica tranquilo, depois a gente começa. Bom, mas a gente não ia começar semana que vem, não. Nós vamos outra. Agora E foi essa hora uma sai. semana. Foi Legal, né? sensacional o Não trabalho. perdeu o cliente, né? Não. Ao É, contrário, isso fidelizou mais ainda. mesmo. Depois ele correu mais 2, 3 Só consigo maratonas. imaginar que a entrega de tudo isso, para quem está recebendo, se sente cuidado, observado, né? Se sente, Exato. pô, É Claro. isso. Essa é a ideia. muito legal. Ana, Certo. chegamos nos finais, no finalmente. Essa caneca é um presente Pra pra você você. guardar de Muito recordação do obrigada. MVPcast. Quando você Que tomar um bacana. cafezinho lá na sua Vai clínica, lembrar você da vai lembrar da gente. gente. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado pelo espaço, meninos. Estou à disposição para o que precisar, para o pessoal de casa também. E Valeu. é isso. Quando precisarem, só chamar. Valeu! Sendo assim, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVPcast. Um abraço e até o próximo episódio. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes.
Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.